Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai bater um papo sobre duas intervenções que podem ser utilizadas no tratamento da síndrome metabólica em pessoas obesas. Uma dessas intervenções é a eletroestimulação e a outra é o treinamento resistido, que você conhece popularmente como musculação. E aí você me pergunta, mas como assim, Otávio? Síndrome metabólica em pessoas obesas? Eu pensava que quem tinha obesidade tinha síndrome metabólica e quem tinha síndrome metabólica tinha obesidade. Bem, é verdade, essas duas doenças, esses dois graves problemas de saúde, eles estão muito interligados e realmente uma pessoa que tem obesidade, ela pode ter síndrome metabólica e uma pessoa que tem síndrome metabólica, ela também pode ter obesidade. No entanto, essas duas doenças, esses dois problemas de saúde podem vir separados. Pode ter um obeso, pode existir um obeso, e provavelmente você conhece algum obeso que não é hipertenso, que não tem resistência à insulina e eventualmente ali não desenvolveu a diabetes do tipo 2 e que não tem problemas com colesterol nem com os triglicerídeos. Nesse caso, esse obeso ele é apenas obeso e não tem síndrome metabólica. E o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que têm a síndrome metabólica, mas não têm a obesidade. Então você tem uma pessoa que tem hipertensão, que tem um certo grau de resistência à insulina, que pode evoluir para uma diabetes do tipo 2, que tem problemas com o colesterol e com os triglicerídeos, mas está com peso normal. Nesse caso, ela só tem a síndrome metabólica, mas não tem a obesidade. Mas esses dois problemas, eles podem estar associados. Isso é um grave problema de saúde pública, porque imagina só, se a obesidade é um grave problema de saúde pública, imagina quando ela vem acompanhada de hipertensão, de resistência à insulina, que pode evoluir para diabetes do tipo 2. Imagina quando ela vem acompanhada de problemas com colesterol e com os triglicerídeos. Isso é uma bomba sob o ponto de vista da saúde pública, porque obesos com síndrome metabólica têm mais chances de morrer precocemente e desenvolver outros problemas de saúde muito mais graves do que esses. Então, se você usa intervenções no sentido de reverter esse quadro, tanto da obesidade quanto da síndrome metabólica, essas intervenções, além de importantes, elas são urgentes sob o ponto de vista da saúde pública. E a maioria das pessoas já sabe meio que de cor que intervenções são essas, que consistem basicamente em cuidar da alimentação, comer de uma forma saudável, né, fazer uma certa restrição calórica e exercício físico, de preferência aeróbico junto com força, ou seja, aeróbico junto com musculação. No entanto, a ciência avança e surgem várias outras intervenções na tentativa de ajudar essas duas intervenções principais. E uma dessas intervenções é a eletroestimulação. Então vamos lá. O que é a eletroestimulação? Vou dar uma explicação muito resumida aqui para eu poder seguir e mostrar o estudo para vocês. A eletroestimulação, ela consiste em usar uma roupa preta, como se fosse uma armadura. E essa roupa preta, ela é ligada a eletrodos que emitem corrente elétrica para o teu músculo. E claro que essa corrente elétrica, ela é de baixa voltagem, então você não leva choque. É uma corrente elétrica suficiente para estimular as tuas fibras musculares. E a intenção do uso da eletromiografia é estimular as fibras musculares na tentativa de fortalecer os músculos, ou seja, proporcionar ganho de força e eventualmente ganho de massa muscular. Mas será que ela funciona mesmo? Será que a eletroestimulação realmente funciona? Ou melhor dizendo, será que a eletroestimulação ela pode ser usada no tratamento da síndrome metabólica em pessoas obesas? Para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores alemães. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2021, na Nutrients. A Nutrients é uma revista da área da nutrição, e eu vou te dizer por que esses pesquisadores alemães publicaram um estudo com eletroestimulação e musculação na Nutrients. É porque essas pessoas que foram usadas nesse estudo, esses obesos com síndrome metabólica, fizeram restrição calórica. E aí o que é que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 91 obesos e dividiram em quatro grupos. O primeiro grupo era o grupo eletroestimulação.
que usava lá aquela roupa de eletroestimulação, usava os eletrodos, emitia uma corrente elétrica de baixa voltagem. Eles faziam alguns movimentos enquanto estavam lá com a roupa de eletroestimulação, né? Faziam tipo um agachamento, mexia o braço aqui, mexia o braço ali, contraía o músculo um pouquinho, mas recebiam apenas eletroestimulação. Tinha um outro grupo, que era o grupo da musculação. E esse grupo tinha uma certa quantidade de exercícios e ele fazia apenas uma série para cada exercício. Tinha outro grupo, que era o grupo musculação, só que ele fazia 3 séries para cada exercício. Ou seja, tinham 2 grupos da musculação, só que um fazia o treino com menos volume e o outro grupo fazia com mais volume. E tinha o grupo controle, que não fazia nada. Então grava lá. Um grupo era o grupo da eletroestimulação, o outro grupo era o grupo da musculação com uma série, o outro grupo, o grupo da musculação com 3 séries, e o outro grupo, o grupo controle, que não fazia nada. Todos eles, como eu já falei, fizeram restrição calórica, e o grupo da eletroestimulação, o grupo da musculação com uma série e o grupo da musculação com 3 séries, fizeram essas intervenções 2 vezes por semana, durante 12 semanas, o que dá ali aproximadamente 3 meses. Os grupos da musculação, tanto com uma série quanto com 3 séries, fizeram essa intervenção com carga progressiva com o passar das semanas. Ou seja, eles começavam treinando com uma carga de 50% de 1RM, que é uma carga relativamente de leve ali para moderada, e com o passar das semanas essa carga ia aumentando até que chegava no final do estudo a 80% de 1RM, que é uma carga alta, uma carga intensa, uma carga pesada. E aí quais foram os resultados? Vários resultados, presta atenção. O primeiro resultado diz respeito ao peso corporal. O que os pesquisadores verificaram? Que quando se comparou a eletroestimulação e os 2 grupos da musculação, o grupo com uma série e o grupo com 3 séries, o grupo da eletroestimulação perdeu mais peso e perdeu de forma significativa quando se comparou com o grupo da musculação, com os 2 grupos da musculação. E aí você diz, então quer dizer que a eletroestimulação é melhor para perder peso do que a musculação? Eu não diria que é melhor, porque quando a gente vai comparar os 3 grupos de forma numérica, quando a gente vai ver o valor lá numérico que eles perderam de peso, a diferença da eletroestimulação para os 2 grupos da musculação era de mais ou menos 1 kg. Ou seja, a eletroestimulação não foi tão vantajosa assim na perda de peso. Outra coisa, quando a gente fala em perda de peso corporal, esse peso a gente não sabe bem do que ele é formado. Essa perda de peso foi de quê? Foi de gordura? Foi de massa muscular? Foi de massa magra? Foi de água? Foi de massa óssea? Enfim, esse peso foi o quê? Então, a perda de peso, ela não diz muita coisa pra gente. Então a gente precisa saber de partes do corpo, tipo gordura corporal, massa magra, que região do corpo mais perdeu gordura? Por exemplo, falando em regiões do corpo, em relação à circunferência da cintura, o que os pesquisadores observaram é que as maiores perdas na circunferência da cintura aconteceram para o grupo musculação. Tanto o grupo com uma série quanto o grupo com 3 séries. E pasmem vocês, a perda na circunferência da cintura foi semelhante para esses grupos, ou seja, o grupo que fez uma série na musculação e o grupo que fez 3 séries na musculação perderam circunferência da cintura de forma significativa e semelhante, foi praticamente igual a perda de circunferência da cintura, enquanto o grupo da eletroestimulação isso não aconteceu. Em relação à gordura corporal, que é o que importa, né? A gente falou em peso corporal, isso não importa muito, vamos para a gordura corporal. O que é que aconteceu? Pasmem vocês mais uma vez, os 3 grupos perderam gordura corporal de forma significativa. E os 3 grupos que eu estou falando aqui é a eletroestimulação, a musculação com uma série e a musculação com 3 séries. E essa perda de gordura, ela foi semelhante entre esses 3 grupos. E aí você me pergunta, então a eletroestimulação é legal, é melhor para perder gordura? Eu não diria melhor, eu diria tão eficiente quanto o treinamento de musculação. Inclusive, tão eficiente quanto o treinamento de musculação com apenas uma série. Mas, porém, no entanto, ou todavia, quando a gente fala na massa muscular, ou melhor dizendo, na massa magra, o que aconteceu é que o grupo eletroestimulação foi o grupo que mais perdeu
massa magra com restrição calórica. Lembre que todos eles fizeram restrição calórica. E quando você faz restrição calórica, inevitavelmente você perde massa magra. O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma intervenção para perder menos massa magra. Ou seja, você tem que aumentar a tua ingesta proteica, ou você faz o treinamento resistido, como a musculação, por exemplo. Vai haver perda de massa magra? Vai, mas o impacto vai ser menor, porque você está utilizando uma intervenção nutricional, você está utilizando uma intervenção relacionada a treinamento. Então, o que aconteceu em relação à massa muscular é que o grupo eletroestimulação foi o grupo que mais perdeu massa magra. E dentro dessa massa magra está a massa muscular. O contrário não aconteceu com os dois grupos da musculação, principalmente o grupo que fez 3 séries. O grupo que fez 3 séries foi o grupo que menos perdeu massa magra. Portanto, a eletroestimulação pode até te ajudar a perder gordura corporal. No entanto, se você usar só a eletroestimulação, você vai e estiver fazendo restrição calórica, você vai perder massa magra. E junto com essa massa magra, você também vai perder massa muscular, o que não é bom para o teu metabolismo. O teu metabolismo vai diminuir e uma hora ou outra você vai terminar engordando novamente. Então, se você está fazendo uma restrição calórica e quer diminuir a perda de massa magra, faça treinamento resistido, faça musculação, principalmente musculação com mais volume. Então, se você tiver que escolher entre fazer uma série ou 3 séries, faça 3 séries, porque você tem um volume de treinamento maior e isso diminui a velocidade, isso diminui a perda da massa magra, da massa muscular. Em relação ao score de síndrome metabólica, os pesquisadores observaram que apenas o grupo musculação melhorou o score de síndrome metabólica, principalmente a musculação realizada com mais volume, ou seja, a musculação realizada com 3 séries. E a eletroestimulação não melhorou nada do score da síndrome metabólica, inclusive a eletroestimulação não melhorou nada de pressão arterial, nada de glicemia, nada de colesterol, não melhorou absolutamente nada, nada. E a musculação melhorou, e melhorou de forma significativa o score da síndrome metabólica. Quanto à força muscular, o que aconteceu é que a eletroestimulação até proporcionou um certo ganho de força muscular e foi um ganho significativo. Só que quando a gente vai comparar com os resultados dos dois grupos que fizeram musculação, a magnitude dos ganhos na força muscular no grupo dos obesos que fizeram musculação foi muito maior, principalmente os obesos que fizeram 3 séries. Portanto, se você deseja ganhar mais força muscular, o teu músculo ele precisa de mais carga mecânica, ele precisa de carga mecânica. Ou seja, se você tiver que escolher entre eletroestimulação e musculação, vá para a musculação, porque ali você vai ter carga mecânica, o que é importante para o músculo produzir força, o que é importante para que você ganhe força muscular. Então veja, eletroestimulação serve para alguma coisa? A minha intenção com esse vídeo aqui foi condenar a eletroestimulação? De jeito nenhum. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a eletroestimulação ela pode ser utilizada em alguns casos pontuais. Por exemplo, em pessoas que têm um quadro clínico onde ela não consegue realizar determinados movimentos, onde ela não consegue empregar grandes intensidades de esforço, onde ela não consegue utilizar cargas altas. Nesses casos, a eletroestimulação pode ser uma alternativa juntamente com o treinamento com a carga mais leve. No entanto, se você não tem nenhuma limitação de movimento, se você consegue realizar todos os movimentos do corpo humano sem problema nenhum, se você consegue empregar grandes intensidades de esforço no treinamento, se você consegue treinar com cargas altas, não há motivo para você utilizar a eletroestimulação, já que a musculação, o treinamento resistido, consegue ganhos numa magnitude muito maior em vários parâmetros. Na massa muscular, na força muscular, diminui o score de síndrome metabólica, ou seja, diminui a circunferência da cintura. Então, se você não tiver nenhum problema clínico de saúde, ao invés de utilizar a eletroestimulação, ao invés de estar tomando choquinho sem necessidade, vá treinar força. A eletroestimulação serve? Sim, ela serve, mas em casos pontuais. Então a mensagem aqui é: a eletroestimulação ela não é uma prática interessante para o tratamento da síndrome metabólica em pessoas obesas. Nesse caso, o melhor é a prescrição do exercício físico, e o treinamento resistido à musculação ela deve ser prescrita
para o tratamento da síndrome metabólica em pessoas obesas. Eletroestimulação só em casos muito pontuais, em casos clínicos bem específicos, ok? Então espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.